pelo seu ministério. Os irmãos querem, mais uma vez, aplaudir a Deus pela vida do pastor Josué Brandão. E nós já queremos aqui passar para ele ministrar, orar. Pastor, o senhor está na sua igreja, lá na Bahia, como se o senhor estivesse lá. O senhor está à disposição aqui de pregar até meia-noite, né? Eu e o senhor vai ficar aqui, se for até meia-noite. Não sei se os outros, mas os piauienses ficam aqui, irmão, eles é animado, né? Então, com a palavra, pastor Josué Brandão. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Meus queridos, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Deus, diga amém. Dá uma olhada no irmão que está do seu lado e diz para ele: que bom que você veio. Aleluia. Podem tomar o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Eu quero muito, e eu faço, agradecer a Deus pela vida do pastor Josué Gouveia, sua distinta esposa, a pastora Simone, Deus abençoe, ministério desta igreja, Secretaria de Missões aqui, representada por aqueles que acompanham como liderança. Agradecer ao Senhor o privilégio de poder cooperar nesta 27ª Conferência Missionária, sabendo que Deus tem planos especiais para nós. Ele conta com a gente. Agradeço muito a calorosa recepção recebida hoje no final do dia, ao chegar aqui em Goiânia. Aliás, calorosa literalmente, né? Está caloroso e calorento, mas calor não é uma novidade para quem vem da Bahia, então reclamar é pecado. Então, mas eu quero agradecer a calorosa recepção que o líder da Secretaria de Missões, o pastor Guiomar, né, que estava lá para nos receber, também o pastor Charles, Deus abençoe, o nosso irmão Eduardo. Minha gratidão, que Deus continue abençoando a vossa vida pelo carinho. É sempre bom estar aqui na AD Vila Nova. É uma satisfação, porque poder chegar em ambientes onde você percebe a valorização à palavra, onde você é querido e você quer estar, isso é saudável, é nutridor e é abençoador. Uma certa feita, o pastor Antônio Gilberto, conversando comigo no saguão de um hotel, disse assim: meu filho, eu vou onde sou convidado, fico onde sou bem recebido e volto onde sou bem tratado. E algumas frases, algumas pérolas que ele me soltou, eu arquivei, e graças a Deus por isto. Quem trouxe Bíblia? Abra a sua comigo, por favor, no profeta Isaías, capítulo de número 52. É um texto muito conhecido. Sempre que eu falo sobre missões e para missões, eu busco ser o mais racional possível, o mais consciente possível. A obra missionária não é uma obra da emoção, embora seja emocionante. Ela é mais do que um chamamento, é uma responsabilidade. E eu gosto sempre que a igreja entenda, eu
sem querer pontuar ou censurar qualquer comportamento, mas muitas vezes eu vejo eventos e missões apelando mais para o aspecto emocional daqueles que se propõem à obra missionária do que para o aspecto racional, a consciência de que isso pesa. Fazer missões é lindo, mas não é romântico. Dói. Enviar missionários é espetacular, mas não chega a ser um espetáculo. O peso de responsabilidade não é pequeno. Então, como Deus me deu o privilégio de, nesta conferência, falar em 2 ocasiões, é isso mesmo, pastor? Falar em 2 ocasiões, eu vou começar hoje falando sobre definição de missões. O que é missão à luz das Sagradas Escrituras? Para isto, Isaías 52:7 diz assim: quão formosos são os pés, quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo, por tua bondade. Amém. Meus amados, a palavra missão vem do grego apostelo e traz em si o conceito de enviar. O assunto mais vibrante de toda a Bíblia é a obra missionária. Tudo o que Deus faz através de missões. Se nós pararmos para analisar todo o contexto bíblico, nós vamos perceber que amar a Deus e a sua obra e não amar a obra missionária é paradoxal, é contraditório. O texto em apreço anuncia que aqueles que proclamam as boas novas têm os seus pés aformoseados ou formosos. No profeta Daniel, capítulo 12, a Bíblia diz que aqueles que ensinam a justiça resplandecerão com fulgor, como estrelas no firmamento. Entretanto, missões são certamente o maior desafio da igreja, porque ela foi estabelecida na terra para implantar o reino de Deus, ou para expandir o reino de Deus. Jesus não nos salva única e exclusivamente para nos levar para o céu. Isso é uma heresia, pastor. Vou te mostrar. Se o propósito único da salvação fosse nos levar para o céu, não estaríamos aqui. Aceitamos a Jesus como Salvador e Ele logo daria um jeito de nos encaminhar para a eternidade. Porque Ele nos mantém na terra? Por causa das suas declarações: ide por todo o mundo e pregai. Eu vos dei poder para pisardes escorpiões
Alguém chegou um dia para Jesus e disse: Senhor, a multidão está faminta, manda-os embora, a fim de que comprem o que comer. Mateus 14. E Jesus disse: manda-os embora não, dai-lhe vós de comer. É papel da igreja na terra alimentar a multidão. Ao longo das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que Deus sempre chamou homens para anunciar as boas novas, não obstante as ameaças de Satanás e a pressão espiritual que isto envolve. Nunca na história a expressão de João, o mundo inteiro jaz no maligno, foi tão real, autêntica, perceptível. As grandes cidades do mundo estão sendo dominadas pelo império das trevas. Aldeias, cidades pequenas, intelectuais e indoutos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos. Vivemos uma época que Satanás está agindo de maneira aberta e declarada. Se nós analisarmos bem sob uma perspectiva mais espiritual e menos emocional, nós vamos perceber que o cerco está se fechando para a igreja aqui na terra. E o que Deus espera é que esta igreja cumpra o seu papel. Que papel? Torná-lo conhecido entre todos os povos. Anunciar ao mundo que Cristo vive e que Cristo reina. Alguns irão nos criticar, alguns irão nos rejeitar, mas há almas famintas por Deus e pela sua palavra. Entretanto, queridos, gosto de chamar muito a atenção para o fato de que Jesus, quando incumbiu a igreja de realizar missões ou a evangelização do mundo, deixou muito claro para nós que nós iríamos em seu nome. Em meu nome, preguem o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações. Na faculdade teológica eu tive um professor de missões, ou de missiologia, que havia servido na antiga Tchecoslováquia, território totalmente comunista à época. E ele sempre abria a aula dizendo: quando vocês quiserem imitar a Deus, a melhor maneira de fazê-lo é realizando missões, porque Deus é um Deus missionário. Se formos para as páginas do Antigo Testamento, nós vamos perceber o Senhor chamando Abrão e dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu haverei de te mostrar. Onde quer que Abraão passa na sua peregrinação, o Deus de Abraão vai se tornando conhecido, a ponto de Abimeleque, quando vai conversar com Isaque, em Gênesis 26, e Abraão já havia morrido, Abimeleque diz: nós sabemos que o Deus de teu pai é
contigo. De repente, os descendentes de Abraão se tornam cativos em terra egípcia. E no dia que Deus chama Moisés para libertar o povo, no Êxodo capítulo 11, versículo 7, o Senhor declara: eu endurecerei o coração do faraó, e no Egito manifestarei as minhas maravilhas, para que toda a terra saiba que eu sou Deus. A saída do Egito para a terra de Canaã é uma obra de apresentação de Deus para as nações cananeias. Raabe, quando conversa com os dois espias, diz: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus, e que ninguém pode vos resistir. Deus estava sendo anunciado, Deus estava sendo proclamado. Gosto de Jonas. Gosto de Jonas, inclusive, porque ele é o único pregador da Bíblia que prega torcendo para que ninguém se arrependa. Jonas está pregando e se revoltando com Deus quando a sua pregação faz efeito. É estranho. Mas se nós analisarmos a mentalidade de Jonas, vamos perceber que a nossa não é muito diferente. Jonas queria salvação por seleção, que fossem salvos aqueles a quem ele simpatizava. E os ninivitas não estavam na lista de Jonas. Nínive era a capital da Síria, irmãos. A Síria era o império em ascensão e marchando em direção a Israel nos dias de Jonas. Jonas sabia que se a Síria pisasse em Israel, a nação seria esmagada. Aí Deus manda Jonas pregar o arrependimento para os ninivitas. Jonas calculou: vou pregar para eles. Eles vão se arrepender dos seus pecados, mas continuarão nação poderosa e vão esmagar Israel. Vou não pregar não, vou deixar Deus matá-los. Acontece que a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Eu vou repetir: a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Pessoas a quem eu e você condenaríamos, Deus está querendo salvar e usar para, através delas, manifestar a sua glória e o seu poder. Aliás, eu me lembro agora de uma experiência que eu vivi lá na Amazônia, pregando no estado do Pará, numa região chamada de Crepurizão. Crepurizão fica lá na antiga Serra Pelada, é terra de garimpo. Vai lá quem tem compromisso. Eu fui pregar num congresso de missões lá. E quando eu cheguei, eu olhei para a mata cercando a pequena aldeia e eu pensei: quem vem para o culto hoje à noite aqui, Jesus? Porque não tinha nada. Quando deu 6 da tarde, começaram a encostar canoas na beira do rio, saindo carroça do meio da mata, caminhonetes vindo da única estrada que dava acesso ao local. 7:30 da noite, uma igreja mais ou menos desse tamanho estava superlotada de irmãos celebrando e adorando o nome de Jesus. Um obreiro chegou para mim e disse: pastor, eu remei 12 horas para chegar aqui. Vou remar 14 horas para voltar, porque a volta é subindo contra a correnteza. Tenho 3h30 de caminhada no meio da mata, até chegar no meu lugar. Pergunta para a pessoa do seu lado: foi difícil vir para a igreja hoje? Foi difícil vir para a igreja hoje? E ele disse: na aldeia onde eu prego,
difícil as pessoas se converterem. Havia um bruxo na aldeia, ele disse, famoso entre os ricos do Brasil. Na fazenda desse homem, disse-me ele, tem pista de pouso de avião. Porque grandes homens do Brasil vão lá consultá-lo no meio da floresta. Mas esse homem foi acometido de uma doença tipo lepra. E o corpo dele estourou em tumores purulentos. Ninguém chegava perto, ele fedia. E alguém chegou na minha casa e disse, nós estamos em campanha de oração e nós vamos orar para Jesus curar esse homem e salvar. E marcamos o dia de ir na casa dele, me disse o obreiro. Muito simples. E ele disse, pastor, da porta da casa nós sentíamos o mau cheiro. Quando eu entrei que vi o estado do homem, eu não tive condição de ficar dentro de casa e eu saí com ânsia de vômito. E fiquei lá fora tomando fôlego. E enquanto eu respirava, o Senhor falou comigo, volta e dá um abraço nele. Eu disse para Deus, o Senhor não está falando sério. E o Senhor me disse, volta, dá um abraço nele e não será um abraço rápido. Ele disse que a voz de Deus foi tão autêntica, que ele tomou fôlego na esperança de entrar, abraçar e sair, sem precisar respirar. Então ele encostou no homem, quando ele abraçou o homem, ele disse, pastor do céu, o camarada me abraçou, ele me atravessou com os braços e me chamou para si e grudou. E ele disse, eu senti a secreção grudar na minha roupa. E o camarada não me largava. Acabou o fôlego que eu tomei lá fora. Tive que respirar. Que situação. Quando terminou eu saí desesperado. Fui para casa sujo. E disse à minha mulher, não lave essa roupa, joga fora. Na hora do almoço ela disse, vamos almoçar. Eu disse, não tem condição de almoçar. Ele disse, fiquei 3 dias sem conseguir levar comida à boca. O cheiro do homem entrava no meu cérebro. Passados algumas semanas, ele disse, eu estava na porta de casa num final de tarde, olhando para o nada. De repente alguém vai passando na rua e ele parou. E veio correndo ao meu encontro e ajoelhou nos meus pés. E começou a beijar os meus pés e passar a mão nas minhas pernas. E eu sem entender nada. Ele olhou para mim e disse, você não me reconhece? E eu disse, não, eu não te reconheço. Ele disse, eu sou aquele homem que você deu um abraço lá na fazenda. Quando vocês terminaram de sair, eu desci para o rio e fui tomar banho. E na medida que eu me lavava, as feridas iam saindo e a secreção desceu e eu fui curado. Aleluia! Homens que eu e você rejeitaríamos, Deus está à procura para salvar. Então, o que é missões? É um encontro. O que é missões? Uma conferência. O que são missões? Um evento da igreja. É preciso pensar nisto à luz das sagradas escrituras. E eu quero começar dizendo que missões é um investimento da igreja. Na verdade, os gastos com missões não deveriam entrar no caixa da igreja como despesas. Deveriam entrar no caixa da igreja como investimento. Isso é patrimônio. E o detalhe, o prédio é patrimônio que fica. O carro é patrimônio que amassa. Almas são patrimônios que vão para a eternidade.
Senhor Jesus falando sobre isso no Evangelho segundo João, capítulo de número 4, é um texto muito interessante, porque ele quer conversar com uma mulher samaritana, e ele sabe que os discípulos não vão deixar. Então ele libera os discípulos para comprarem comida, e começa a conversar com a mulher. Esse é um dos diálogos mais ricos da Bíblia, porque ele chega para a mulher e diz: me dá um pouco de água. E ela olha para Jesus e diz: como podes tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Alguém já disse que aquela mulher estava se humilhando diante de Jesus. Judeus e samaritanos eram inimigos históricos, inimigos étnicos. Cada um se considerava superior ao outro. O que a mulher está dizendo a Jesus é: como pode você, inferior a mim, me dirigir palavra? Jesus então olha para ela e diz: se tu soubesses quem está falando contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. Se desse tempo para conversar sobre isso, água viva nesse texto, mas vamos lá. Os discípulos chegam e veem Jesus conversando com a samaritana, e eles se incomodam e dizem: mestre, vem comer. Tipo, larga essa samaritana, vamos comer logo. E Jesus diz assim: a mim eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Os discípulos pensam: será que em Samaria alguém deu comida para ele? Então Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Aí no versículo 36 ele diz: quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que tanto o que semeia como o que ceifa juntamente se regozijem. Investir em missões é investir na eternidade. Deus sempre recompensa quem investe na obra da evangelização. Deus sempre gera a lei da multiplicação naqueles cujo coração se inclinam para abençoar a sua obra, a fim de que o evangelho seja pregado. Então, missões para a igreja é investimento. Paulo diz aos irmãos de Corinto e os orienta que aquele que dá pão para comer e semente para o que semeia, presta atenção nisso: pão para comer e semente para quem semeia. Quem apenas come, se tudo que você ganha é para você, Deus vai continuar te dando pão para comer, não vai faltar na mesa a provisão. Mas se você aprendeu a ser semeador, Deus vai te dar pão para comer e semente para semear. Entende? Eu fico sem entender quando para fazer um ofertório de missões é preciso fazer um apelo, às vezes quase desesperado. Tem que estender, tem que convencer. Presta atenção. Uma das grandes provas da nossa ausência de conversão é a necessidade de que haja insistência para a gente investir na evangelização. Quem se converteu não se contenta em prender Jesus para si.
Quem se converteu quer que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Quer que outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem da salvação. Então, em primeiro lugar, missões é investimento. E a minha fala para o seu coração nesta noite é: seja liberal com a obra missionária. Seja generoso com a obra missionária. Lá vai mais. Se liberte da mentalidade capitalista. O que eu ganho com isso? Entende uma coisa? O retorno de missões nunca é dinheiro. O retorno de missões são almas. O retorno de missões são almas. Há igrejas cometendo o equívoco de só investir em missões onde vai dar retorno financeiro. Isso não é obra missionária, isso é loja filial. Almas serão salvas, e presta atenção, o retorno pode não vir financeiro, pode não vir da aldeia, mas Deus vai mandar provisão de todas as partes, porque codornizes ainda voam do arraial, Deus ainda tira a água da rocha, Ele ainda faz cair maná na mesa do seu povo. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele: invista. Invista. Segundo lugar, o que é missões? Vai machucar. Missões é a prova de que temos a natureza de Deus. O Dr. Oswald Smith, grande pregador canadense, quando fazia a abertura do Congresso Mundial de Evangelismo, realizado pela organização Billy Graham, começou a sua pregação dizendo: se o propósito de Deus é que toda a terra o conheça, e se o desejo de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, e se o plano de Deus é que toda a terra saiba quem é Jesus, e você não está interessado em evangelismo e em missões, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. Pergunta para o seu vizinho: você já nasceu de novo? A natureza de Deus em nós nos impele para o pecador. A natureza de Deus em nós nos constrange pelo seu amor. Pedro diz na segunda epístola, capítulo 1, versículo 3, que nós fomos feitos participantes da natureza divina. O que caracteriza essa natureza divina? A prioridade de Deus tem que ser a nossa. Aquilo que apaixona a Deus tem que nos apaixonar. Na direção que os seus olhos olham, nós devemos contemplar. João capítulo 4, versículo 4 diz assim: Jesus desceu da Judeia e foi para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. O que significa ser necessário naquele texto? Da Judeia para a Galileia, Jesus poderia ir sem passar por Samaria. Havia outros caminhos, inclusive menos perigosos. Até porque os samaritanos eram agressivos com os judeus. Então, quando a Bíblia diz era-lhe necessário, não está falando de uma questão geográfica. Está falando de um plano que vai além da geografia.
E se for necessária a sua presença no lugar onde você não quer ir? E se for necessária a sua presença num lugar onde você não pretende ir? E se o plano de Deus for além daquilo que você escreveu? A natureza de Deus nos guia. Deus precisa de homens e mulheres que queiram estar onde Ele deseja que estes estejam. Um pastor me disse um dia: o meu chamado é para o lugar onde eu for necessário. Terminei de pregar um dia em Salvador, e estava no púlpito um pastor que foi o primeiro missionário da Bahia enviado para missões transculturais. Ele foi atuar em Madagascar, lá nos anos 1950. Já com 98 anos sentado me ouvindo. Quando eu terminei de pregar, ele pegou no meu paletó e disse: quero falar com você. E eu abaixei para ouvi-lo. E como o pessoal do louvor estava tocando, eu abaixei mais ainda. E ele disse para mim: eu ainda tenho um sonho. Em 2 segundos eu me perguntei qual será o sonho de um homem de 98 anos. E eu perguntei: pois não, pastor Euclides, qual o sonho? E ele disse: retornar para o campo missionário. Eu tive vergonha. Porque um homem de 98 anos continua queimando por almas. E nós, os 18, 28, 38, 48, brincando de frequentar igreja, como se igreja fosse clube e cinema. Sadhu Sundar Singh, conhecido na história como o apóstolo dos pés sangrentos, foi proibido de pregar depois de um problema cardíaco. Morando na casa da sua filha, um dia quando a filha chegou em casa, Singh não estava. E ela saiu procurando, ele não podia sair de casa. E quando ela chegou na porta, no ermo, enxergou Sadhu Sundar Singh caminhando na neve. E ela correu ao alcance dele. E quando alcançou, disse: meu pai, pelo amor de Deus, você não pode sair. Volta para dentro de casa. E ele disse: o que eu não posso é ficar em casa enquanto ouço o gemido dos tibetanos clamando por ajuda. Nós ouvimos o clamor da multidão. O clamor da multidão alcança o nosso coração. A natureza de Deus em nós nos aproxima do pecador, a fim de entendermos o que Deus quer da nossa vida. Você aceitaria ir para onde não quer, só porque é a vontade de Deus? É uma pergunta. Você aceitaria ir para onde não quer, só porque é a vontade de Deus? Não. Então não estamos falando de missões. Porque às vezes você é necessário em determinados lugares, mas Deus não pode usar outro? Pode. Nos dias de Jonas, Deus não poderia mandar outro? Poderia, porque mandou um Jonas que não queria ir. Porque Deus faz escolhas. Você não é resultado de um jogo da sorte. Você está aqui, o senhor, a senhora, porque o Senhor pontuou sobre a sua vida um plano. Durante a pandemia, morreram milhares de pessoas, milhares de irmãos.
Fala sério. Tu achas que você sobreviveu porque você é mais espiritual do que os que morreram? Você acha que ficou aqui porque você é mais santo do que os que partiram? Presta atenção, Deus tem um plano na tua vida, além dos acontecimentos que se deram. É por isso que nós estamos aqui. E a pergunta é: o que eu estou disposto a fazer para Deus? O que testifica da sua natureza na minha vida? Se não revelá-lo, manifestá-lo, comunicá-lo, informar ao mundo que Jesus Cristo nos enviou para apresentá-lo aos pecadores. Eu estava ministrando em Londres, enquanto o pastor viajava comigo numa das avenidas de carro, ele dizia para mim: vocês lá no Brasil pregam e multidões se convertem. Aqui na Inglaterra é diferente, aqui eles vivem de libra. Na época, a libra estava valendo quase R$7. E ele disse: o inglês não sente necessidade de Deus. Eu disse a ele: você está enganado. A libra não preenche o vazio que só pode ser ocupado pelo Criador. Enquanto transitávamos, eu olhei num ponto de ônibus, lá estava uma mulher chorando. E eu disse a ele: para o carro. Ele disse: para quê? Eu disse: para o carro. E ele perguntou: mas para quê? Eu disse: eu vou te provar que você está errado. Quando ele parou o carro, eu desci e fui caminhando em direção ao ponto do ônibus. Ele veio desesperado: pelo amor de Deus, você não está no Brasil. Você não pode chegar aqui abordando as pessoas no ponto de ônibus. E eu sentei do lado da mulher e fiz a pergunta mais ridícula que um evangelista poderia fazer. Ela está chorando e eu perguntei: a senhora está bem? Me disse se não é uma pergunta ridícula. Se ela estivesse bem, estaria chorando num ponto de ônibus? Mas foi a pergunta que o meu inglês me permitiu fazer. Quando ela olhou para mim com aquele olhar de quem diz assim: de que planeta você caiu? Eu disse a ela: você sabia que Jesus te ama? Ela enxugou as lágrimas e eu disse para ele: larga de ser lerdo, interpreta. E ele começou a me interpretar enquanto eu falava com ela. À noite ela foi para o culto, aceitou a Jesus como Salvador. E muito tempo depois, quando voltei a pregar lá, ela continuava servindo a Deus naquela mesma igreja. Provoca o irmão do seu lado e pergunta para ele: e se Deus quiser te levar onde você não quer ir? Terceiro, tem alguém aí? Pode continuar? O que são missões? Missões são uma dívida que você tem. Você tem uma dívida. E se essa dívida não for paga, você vai ficar com pendência. As igrejas estão cheias de simpatizantes de Jesus, admiradores de Jesus. Porém, mais do que admiradores, Jesus quer discípulos, seguidores, aqueles que estão dispostos a darem a sua vida por Ele. Ele diz: ser-me-eis testemunhas. Testemunha é aquele que está disposto a dar a sua vida. Paulo diz a Timóteo: conjuro-te, fustigo você, te levo ao canto da parede para que tu pregues a palavra em tempo e fora de tempo. No momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador,
nós aceitamos o desafio da evangelização. Discípulos de Jesus fazem o que Jesus faz. São seguidores. Fazem o que ele fez. Repetem os seus passos e os seus atos. Em Mateus capítulo 14 ele diz: dá de comer à multidão. Em Mateus 28 ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos os missiólogos concordam que o ide de Jesus nesse texto tem caráter coativo, é uma ordem, é uma determinação. Você não tem opção. A minha filha de 5 anos sentou no carro hoje pela manhã, quando eu a levava para a escola, e disse: por que você tem que viajar? Eu disse: eu marquei um compromisso. Sim, mas lá na cidade que você vai não tem outros pastores? Eu disse: tem muitos. Então por que tem que ser você? Porque o papai recebeu uma ordem do céu e eu preciso cumprir. Ela disse: então eu deixo, se você for hoje e voltar amanhã. Vamos fazer o seguinte: eu vou hoje, amanhã eu ainda prego e volto depois de amanhã. Ela disse: vai demorar muito, mas se foi Deus quem mandou. Tipo, se Deus mandou, eu tolero, eu suporto, eu dou conta. Você tem uma ordem, santo, o que tens feito com ela? O Calvário foi o maior investimento de Deus em nós. Como nós temos retribuído, como nós temos respondido ao Calvário, como nós temos respondido à orientação e à ordem divina acerca disto. Paulo diz: me é imposta, imposta, aqui é imposto, tributo. Ninguém paga imposto porque gosta. Paga porque é tributo, é lei. Paulo diz: me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não pregar o evangelho. Provoca o vizinho e diz para ele: você tem uma dívida. Você tem uma dívida. As almas esperam por ti. Um pecador à beira da morte não tem tempo para deixar para depois. O Jesus te ama precisa ser dito hoje. A palavra da salvação precisa ser anunciada agora. Conheci um pastor batista no estado da Bahia, ele já dorme no Senhor. Antes de se converter, ele era um conhecido e temido pistoleiro, matador. E ele diz que saiu da sua fazenda uma certa feita no sul da Bahia e viajou para o Rio Grande do Norte para eliminar um alvo. E quando ele chegou lá, na cidade onde ele foi, o alvo que ele foi eliminar havia viajado e demoraria um tempo de voltar, que ele disse não compensava esperar, melhor voltar e depois vir fazer o serviço. E ele disse que quando saiu de Natal, o carro dele quebrou na estrada, isso na década de 70, e ele levou o carro até um posto,
E chegou para um caminhoneiro e pediu para o caminhoneiro para onde estava indo. O caminhoneiro disse: vou para São Paulo. E ele disse: me dá carona, também dirijo o caminhão. Se você precisar, divido com você o volante. E o caminhoneiro deu carona. Lá para a noite, o caminhoneiro sente o sono, ele disse: me deixa, eu dirijo e você pode dormir. E ele foi dirigindo e de repente ele ouviu uma voz em cima da carroceria do caminhão que chamou o nome dele e disse: eu te amo. Ele disse que sacou a arma e disse: quem está falando? E parou o carro e desceu e rodou o caminhão e não viu ninguém e voltou a dirigir. Quando ele ia dirigindo há algumas horas, a voz de novo chamou o nome dele e disse: eu te amo. Ele parou o caminhão, subiu a carroceria, na carga, não viu ninguém, voltou a dirigir e agora o coração estava em disparado. Quando o coração está disparado, a voz bradou outra vez e disse: eu te amo e quero salvar você. Ele me disse: pastor Josué, eu não conseguia mais parar de chorar. O camarada acordou com o meu choro, assumiu o volante, parou para o café da manhã e eu não fui tomar café porque eu estava chorando. Parou para o almoço e eu não fui almoçar porque eu não parava de chorar. Parou para o jantar e eu continuava chorando. E ele disse: cheguei na fazenda 2 dias depois aos prantos. Entrei no meu quarto de armas, peguei todas as armas, cavei um buraco e fui enterrando. E a minha mulher chegou para os meninos e disse: não encosta no teu pai. Para o teu pai estar nesse estado, ele fez um estrago do inferno em algum lugar. Ela desejava ser crente e ele não deixava. Nesse dia, ela, pensando que ele estava dormindo, se arrumou e foi saindo para a igreja de fininho. Quando ela passou na varanda, ele perguntou: vai para onde? Ela disse: eu ia para o culto. Ele disse: eu vou também. Ela disse: eu não vou mais. Porque ela sabia que ele iria para estragar o culto, ia fechar a igreja, ele já tinha ameaçado matar o pastor. Ela disse: não, não vou mais. Ele disse: agora você vai. E foi com ela, e ele disse que à medida que o pastor pregava, o povo ia saindo, um pela lateral, outro pela porta da frente, parecia combinado. Saiu todo mundo. Quando terminou o culto, estava ele, a esposa, o pastor e a mulher do pastor. E ele disse que o pastor suava, que o suor escorria. E quando o pastor disse: irmão, nós vamos terminar o culto e tal, ele disse: por que o senhor não fez o apelo hoje? E o pastor disse: o senhor gostaria de aceitar a Jesus como Salvador? Ele disse: vim para isso. E a mulher dele pensou: ele está armando para pegar o pastor. Meu Deus do céu. E aí o pastor orou por ele à distância. Ele disse: não, eu quero que o senhor bote a mão na minha cabeça. E pegou a mão do pastor e colocou na cabeça dele. E o pastor orou. E ele foi batizado com o Espírito Santo. É uma dívida. Deus é capaz de mobilizar o mundo para a salvação de uma alma. E às vezes nós não queremos ir nem na outra esquina. Já parou para analisar quantas pessoas morreram sem ouvir de Jesus? E que você teve a oportunidade de falar de Jesus para elas? Eu vou terminar. Amanhã tem mais. Hoje eu fui convidado só para servir torrada, azeitona e folha de alface. Eu vou lhe dar mais 2 definições de missões, sem tomar tempo, e concluo. Penúltimo lugar, missões é a razão para você ter sido batizado com o Espírito Santo. Tem crente que pensa que Jesus nos batiza com o Espírito Santo para a gente falar em línguas, para a gente mostrar mais espiritualidade que os outros. Uma das mulheres mais espirituais que eu já conheci na minha vida
foi a minha avó paterna. Ela orava em média 8, 9 horas por dia. Quando a minha avó foi encontrada morta, vítima de infarto, aos 73 anos, viúva, ela morava sozinha, não aceitava morar com nenhum dos filhos. A vizinha que a encontrou disse que ela estava de joelhos na cadeira onde costumava orar, na janela onde costumava ajoelhar. Não, eu nunca ouvi a minha avó falando em línguas, mas já a ouvi profetizando. Que estranho, né? A gente só crê que é profecia quando o profeta dá uma sapateada na nossa frente, solta uma rajada de línguas. A gente diz: agora Deus vai falar. Um dia eu perguntei para minha avó: por que a senhora ora tanto? Ela disse: meu filho, oração nunca é tanto. Mas a senhora ora demais, pelo amor de Deus, a senhora só faz orar. Ela disse: vira as costas. Quando eu virei as costas, ela mediu as minhas costas a palmos. E na mão da minha avó, as minhas costas deram na época 3 palmos e 4 dedos. E eu perguntei para ela: o que é que tem a ver as minhas costas com o tanto que a senhora ora? Ela disse: é que o peso que vai descer sobre você, eu estou orando para Deus aumentar as suas costas. Era imprevisível, eu tinha 14, 15 anos, não poderia acontecer nada além de eu permanecer naquele lugar e viver o resto da minha vida, mas Deus escreve antes que os fatos se sucedam. Então, por que eu e você fomos batizados com o Espírito Santo? Quantos crentes batizados do Espírito Santo estão aqui essa noite? Levanta-se a mão. Quem já falou em línguas espirituais hoje? Levanta-se a mão. Glória a Deus. Mas você sabia que a razão primária do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e falareis novas línguas, é assim? E profetizareis, é assim? E ser-me-eis testemunhas. O propósito do revestimento de poder é testemunhar. A graça que o Senhor derramou sobre a sua vida é para que tu te tornes um evangelista poderoso. Atos 4:30 diz que o Espírito Santo desceu sobre os irmãos de tal maneira que tremeu o lugar onde eles estavam. Aí diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Fica de pé, por favor. Jesus lhe batizou para lhe encher, para lhe usar. Jesus lhe batizou para que você anuncie o evangelho da salvação. Então, se o irmão falou em línguas hoje, mas não falou de Jesus para ninguém hoje, a prioridade está invertida. Dwight Lyman Moody fez um pacto com Deus que não dormiria um dia sequer sem ter evangelizado pelo menos uma pessoa. E um dia Moody tomou o trem em Chicago, e quando ele olhou no relógio, faltava 5 para meia-noite. Ele lembrou do pacto e lembrou-se que não havia evangelizado ninguém naquele dia, e ele saiu caminhando de vagão em vagão, procurando alguém para evangelizar, mas era o último trem, não tinha mais ninguém no trem, já estava indo para a estação final, e ele chegou na cabine do maquinista, e evangelizou o maquinista, e desceu na penúltima estação, depois que o maquinista aceitou a Jesus como Salvador.
Não tinha mais trem para voltar para casa, e Moody voltou andando. No amanhecer do dia, quando ele despertou e pegou o jornal, lá estava a notícia: chegando na última estação, o trem saiu da linha, descarrilhou. Salvação e livramento, que o trem estava vazio, só morreu o maquinista. E Moody pensou consigo: ainda bem que eu falei de Jesus para ele antes da última estação. Eu e você não sabemos quantas oportunidades aqueles que passam por nós terão, mas ao menos diga: Deus te abençoe. Ao menos diga: Jesus te ama. Ao menos diga que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Anuncie Jesus. Fale de Jesus. Para isto nós fomos batizados com o Espírito Santo. E eu vou concluir dizendo que missões é a única condição para o crescimento da igreja. É incrível que na medida que fizermos missões, os pecadores serão atraídos a Cristo. Você está investindo em missões lá no Piauí, lá em Cuba, lá no Oriente, está investindo em missões lá na Amazônia, lá no Pará, e as pessoas estão entrando aqui por essa porta e aceitando a Jesus como Salvador aqui. Nas congregações em Goiânia, como se explica isso? É porque a semente está sendo lançada e o vento vai transportando e vai espalhando, e a igreja cresce e o nome de Jesus é glorificado. Quero orar contigo. Quero que você faça um pacto com Deus esta noite e diga para Jesus: eu vou usar todos os meios para falar do Senhor. Todos os meios que eu tiver, minhas redes sociais, meus grupos de relacionamentos, eu vou falar de Jesus. Eu não serei um crente abusado, chato, mas eu vou representar a Cristo. Deus te coloca em lugares onde você é necessário. Presta atenção nisto. Deus te coloca em lugares onde você é necessário. Eu estava por fazer uma cirurgia. Fui 3 vezes e o médico cancelou. Irmão, homem, quando arruma coragem para fazer a cirurgia, porque homem para fazer cirurgia precisa juntar coragem de matar leão. Quando arruma coragem o médico cancela. Não era nada grave, nada que tinha que ser feito. Se Deus não quer que eu faça esse negócio, medo. A última vez o médico marcou e eu disse: ó, se não fizer dessa vez eu não vou mais. Aí lá vou eu. Cheguei lá no hospital, me levaram para a sala de preparação, vesti a roupa da cirurgia e estou eu na sala de espera para entrar no centro cirúrgico. Uma criança do outro lado da cortina chorava desesperadamente. O choro daquela criança doía na alma de qualquer pai ou mãe. Quando a criança foi chorando, eu chamei a enfermeira e perguntei: eu poderia ir na outra sala orar por ela? Ela disse: não pode. A questão de higiene, de cuidado, esterilização já foi feita, não pode. Eu disse: abre a cortina e deixa eu orar de longe. Ela abriu a cortina e eu comecei a orar, mas aí eu desobedeci, eu quebrei a regra. Eu fui lá, me aproximei da criança e ministrei sobre a criança. E a criança, incrível, extraordinária, e instantaneamente parou de chorar. Ficou sã. Eu nunca tinha visto nada tão imediato. Voltei para a minha sala. Passados alguns minutos, a enfermeira chegou e disse: olha, surgiu uma emergência e o médico não vai poder lhe operar hoje. Nesse dia eu não reclamei. Nesse dia eu entendi que Deus tinha me levado ali só por causa daquela criança. Deus vai te levar a lugares que você não sabe por que foi, mas Ele vai te mostrar que você era necessário ali, naquele momento. Por quê?
porque você é instrumento. E o instrumentista faz do seu instrumento aquilo que ele quer. Se Deus te tirar de detrás da mesa do escritório ou do consultório, para te levar onde você não quer ir, vá. Porque o que Ele vai fazer é maior do que aquilo que você está fazendo no lugar de onde Ele te tirou. Ora comigo e diz para o Senhor com as tuas palavras, mas diz para Ele: eis-me aqui. Eu quero ser usado no lugar que o Senhor quiser que eu seja usado, da maneira que o Senhor queira me usar. Usa-me. Deimancho e abassurios daqui amando ragai. Eu preciso fazer isso. Você que tem um chamado e até hoje não conseguiu romper, você está travado por circunstâncias que agora não me são permitidas mencionar. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Não estou chamando todo mundo, estou chamando apenas quem tem um chamado e está travado por circunstâncias que você não conseguiu romper ainda. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar contigo. A minha esposa não aceita, pastor. Eu não tenho coragem, eu não sou capaz, ninguém contempla essa chamada minha. Vem. Não é todo mundo, é só quem tem um chamado específico e sente que precisa destravar, precisa sair do lugar. Deus vai te usar, Deus vai gerar a oportunidade. Agora me faz uma gentileza, quando vier algo às tuas mãos para fazer, não faz charme. Não faz charme. Quando o líder de missões da igreja disse assim: irmão, estou precisando que você vá ali no bairro X, tal dia, fazer uma operação de evangelização. Estou pensando que vai me enviar para a Europa. Estou pensando que vai me mandar para o campo. Não faz charme. Deixa Deus te usar onde Ele quiser te usar. Até porque Deus não envia sem antes treinar. Ele vai treinar para então te encaminhar. Senhor, aqui estão aqueles que se deslocaram dos seus lugares de assento. Através do culto online há pessoas me acompanhando agora, Senhor, e elas precisam sentir o toque da Tua presença. São pessoas que têm um chamado, mas sentem sua vida paralisada por alguma circunstância ou razão, além do seu poder de comando e de decisão. Mas Tu és o Deus que move as águas em favor do Teu propósito. E a minha oração nesta noite com a Tua igreja é: move as águas e cumpre o Teu propósito na vida deste homem e na vida desta mulher. Este jovem casal, Senhor, que precisa se desprender e se mobilizar no chamado que o Senhor lhes fez, eu ministro sobre eles agora e peço que uma chama queime no coração desta jovem, que uma chama queime no coração desse rapaz, e a unção do Senhor seja derramada sobre eles, em nome de Jesus. Derrama a Tua glória nesse lugar. A igreja estende as mãos em direção a esses irmãos. Nós os abençoamos, Senhor. Nós declaramos sobre eles a bênção do Senhor. Nós declaramos sobre eles a unção que quebra o jugo, a autoridade que move o Teu povo na direção que o Senhor propõe. Em nome de Jesus. Se não for pedir demais, estenda a sua mão e ore pela pessoa que está do seu lado. Peça para o Senhor mover o seu coração, para o Senhor lhe fazer entender qual o seu propósito na vida, na sua própria vida. Qual é o plano do Senhor, como o Senhor quer usá-la. Ore por ela agora, em nome de Jesus. Se pode cantar, pode. Peça ao Senhor agora que mova o coração, que quebre todo o peso e pesar,
Senhor, que nós saiamos daqui hoje à noite inquietos. Faz o nosso coração queimar pela Tua presença, Senhor. Não se frustrarão, não Faz o nosso coração queimar pela Tua presença. os planos de Deus, quem impedirá? Se Deus tem um plano, quem impedirá? Fique onde você está. Agora eu vou orar por você. Orabalai, xarabalai. Que você possa sair daqui nesta noite, o coração ardendo, para falar de Jesus para os vizinhos, para os amigos, porque Deus tem um projeto grande para você, para a tua igreja. Arabalai, xarabalai, xarabalai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Ivan vai orar por nós. Fica onde você está mesmo. Nós já vamos encerrar. Amanhã às 18 horas iniciaremos. Pastor Josué Brandão, mande um convite para alguém estar aqui amanhã. Mande um convite para alguém para vir participar da nossa conferência. Tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para nós. Pastor Ivan, orando por nós. Estejamos orando, e mais do que orando, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Senhor e soberano Deus, muito obrigado, porque nesta noite o Teu Espírito tocou em vidas aqui neste lugar, através dos louvores, através, meu Pai querido, da palavra, através, meu Deus, do divino Espírito Santo, que trouxe consolo, que trouxe conforto, que trouxe vida nova para quem conhece o que é missões neste campo abençoado. Pai, obrigado aqui pela vida dos nossos representantes aqui, Pai, do Departamento de Missões. Obrigado pela vida do nosso pastor presidente. Obrigado pela vida do pregador mensageiro de Deus nesta noite, Josué Brandão. Obrigado por cada vida aqui, Pai, e que nós possamos voltar para casa abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe, vão em paz e até amanhã.